pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel do Waste Bank para mais um podcast aqui diretamente da feira Waste Expo. E o tema de hoje é a educação, né? E a educação é um grande desafio e ela é transformadora. E eu estou aqui rodeado de mulheres poderosas e vou deixar elas se apresentarem, a Stephanie, a Isadora e a Carol. Sou muito grato delas estarem presentes aqui para esse bate-papo super descontraído. E antes da gente começar essa rodada, eu vou começar pela minha direita, pela Stephanie, se apresentando, depois Isadora e Carol, e a gente começa nosso bate-papo, tá bom? Sim, eu sou a Stephanie, da Sou Gestão Empresarial, sou advogada por formação, mas atuo como analista de ESG. E nós estamos nesse processo de fazer a consultoria para as empresas, para fazer uma estruturação da parte de governança, da parte de projetos ambientais, de logística reversa, da parte social também, fazer essa estruturação e ajudar com que a agenda das ODS caminhe aí. E é mais ou menos isso que a gente tem fazendo, tá? Implantando e vamos caminhar, né? Olá, tudo bem? Eu sou Isadora Rabelo. Trabalho também como analista de relacionamento institucional e comunidade, tentar falar as duas linguagens caminharem no mesmo objetivo, a gente trazer desenvolvimento, aproveitando as oportunidades que nós temos com empresas parceiras, com grandes pessoas que a gente tem dentro das comunidades que podem transformar todo o ambiente e dar potência às ações. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer ao Gabriel, queria agradecer ao Waste Bank, ao Grupo Sagecom, as minhas companheiras aqui nesse papo. Meu nome é Carolina, eu sou advogada também de formação, trabalho com mais de 20 anos com governança corporativa. E nos últimos 7 anos aí a gente teve a ideia de criar a Sou. A Sou tem hoje um objetivo específico que é ajudar as empresas a cumprirem a meta da Agenda 2030 com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, tanto no ponto da gestão, do teu olhar da governança corporativa, quanto no teu ponto de uma questão de um negócio de impacto, quanto numa questão de uma sustentabilidade. A gente pode falar de uma sustentabilidade empresarial como uma sustentabilidade ambiental. Então, o nosso propósito é trazer aquele olhar de uma gestão dentro do E, do S, do G, lembrando que sempre a governança é o pilar de qualquer projeto dessa Agenda 2030. Muito obrigada. Bom, muito legal. Eu acho que só nessa apresentação aqui nós tivemos várias ideias possíveis. Trabalhar com o ESG, que é uma sigla que ganhou notoriedade recentemente, mas ela é trabalhada há muito tempo dentro do mercado empresarial. Trabalhar com educação corporativa, porque o ESG traz bastante disso, da educação corporativa, os objetivos de desenvolvimento sustentável, a educação, vamos dizer assim, não corporativa, que vai relacionar com a comunidade de entorno, com os seus relacionamentos externos, e como que nós podemos trazer a educação ambiental, ou a educação para a sustentabilidade, ou a educação com boas práticas que transformam e realmente vão conseguir perpetuar ou construir ou lapidar o cidadão que nós queremos construir ou queremos ver construindo um planeta ou transformando esse planeta. Então, eu queria começar a partir da sigla ESG, que a Carol e a Stephanie pudessem nos esclarecer como que podemos educar não só o meio empresarial, como uma sociedade a entender quais são os benefícios e impactos do ESG e das ODS, que são relacionados a ambientes públicos, né? E como que isso pode ser traduzido para uma sociedade em termos de relacionamento, em termos de entender o perfil daquela empresa, ou aquele compromisso daquela empresa em se relacionar e se comprometer com normas ou objetivos ambientais, sociais e de governança corporativa. Bom, primeiramente acho que quando a gente fala de um ambiente corporativo, por trás de toda pessoa jurídica existe uma pessoa física. Nós sempre vamos estar falando de pessoas. E quando a gente começa a falar de pessoas, a gente tem que começar a lembrar de um lugar de eu sou responsável.
Então não é o domínio público que tem a obrigação de fazer, né? Porque não adianta, as mudanças climáticas elas estão vindo para mostrar isso, né? O quanto nós somos responsáveis. Eu faço parte disso. Eu contribuo para a poluição da Amazônia, eu contribuo para a poluição aqui de São Paulo, eu contribuo para as secas que está acontecendo, eu faço parte disso. E como é que eu, ser humano, posso tomar algumas atitudes de relação de educação ambiental e educação social e de governança, ou a transparência e honestidade daquilo que eu pratico comigo dentro da minha casa, dentro da minha empresa e com os meus semelhantes. Então, eu reciclo meu lixo? Eu compro produtos de fontes seguras, eu tenho esse cuidado, né? Eu reduzo o meu consumo de água e de energia, né? Eu tento, por exemplo, se eu tiver condições financeiras de ter uma casa ou propor no meu condomínio o uso de energia de fotovoltaica, que é uma energia mais limpa, né? O quanto eu realmente não posso pegar o meu carro, em vez de usar o meu carro, eu vou a pé até a padaria, porque afinal são só 2 quilômetros. Ou transporte coletivo. Ou um transporte coletivo. O quanto eu penso na carona solidária. Então eu não preciso muito para chegar numa empresa, para criar uma agenda de ação de educação ambiental, sendo que eu já posso fazer isso dentro da minha própria casa. Né? Não adianta eu morar num condomínio fechado, de luxo, com grande segurança, estrutura, etc. E ao ser que eu tenho uma comunidade que está lá sofrendo, que detalhe, é a pessoa que vai prestar serviços na minha casa, como a pessoa que limpa a minha casa, como que cuida dos meus filhos, como que é o porteiro que tem que estar lá 24 horas por dia para eu receber o meu Mercado Livre, né? Então a gente tem que pensar também nisso como uma educação social. Então essas pessoas estão aqui para me servir, né? E cá, só pegando um gancho aqui, como isso é tão provocativo, vou quebrar um protocolo para pegar essa sua fala, é que a gente trabalha a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós estamos numa feira, o Waste Expo, Sim. a gente está imerso nessa temática, o novo marco do saneamento, Sim. Que fala dos lixões, etc e tal, e eu falo assim, as pessoas estão lutando para acabar lixão, que é um problema seríssimo, mas nós temos 110 milhões de pessoas sem saneamento, nós temos 50 milhões de pessoas sem água potável, né? Nós temos 45 milhões de pessoas sem oportunidade de ter uma creche para os filhos. Então, assim, como que a gente pode morar nesse condomínio hipotético que a gente criou e vendo nossos vizinhos sem rede de esgoto, né? Exatamente. Exatamente né? isso. Não adianta, a Kate, que é a pessoa que criou a economia Donut, que ela fala do Donut da rosquinha, que ela diz que tem que ser um mundo seguro e justo e saudável para todos. E dentro desse lugar tem abundância, né? E dentro desse lugar tem prosperidade, dentro desse lugar tem comunidade, né? Porque o que é viver em comunidade também, né? Isso também passa aí pela questão de uma governança de regras de sociedade, que é a mesma coisa que você leva para dentro da tua empresa, porque, de novo, né, a empresa nada mais é do que formada por pessoas. Essa frase não é do Peter Drucker, mas ele foi intitulada a ele, né? A estratégia come, a cultura come a estratégia todos os dias no café da manhã. Então não adianta você ter a melhor estratégia do mundo, você ter os melhores profissionais, se você não tem uma cultura dentro de uma educação efetiva de um planeta que está mudando, está sofrendo com as mudanças climáticas, né? A gente está numa feira para falar de resíduos, e resíduos é um dos problemas que a gente tem enfrentado, né? A gente tem muitos outros aí a serem vistos, né, por todos nós. Porque eu sou responsável, eu faço parte disso. Pô, super interessante, Isa, pegando lá, se toda empresa tem um CPF, como a Carol falou, e as empresas estão levando relação institucional, e você como uma especialista com relacionamento institucional, empresa, comunidade, você está sempre em contato com elas, como que é o trabalho de levar novas práticas, educação, os valores empresariais para pessoas que muitas vezes estão esquecidas, né, de todo o sistema de maneira geral? Como que é a receptividade, como que é o trabalho de educá-los? Muitas vezes esquecidas e também desacreditadas. Às vezes existe a política que ela pode tirar proveito daquilo, que
pode melhorar uma condição, pode não resolver todo o problema, mas pode melhorar aquele problema atual. E aí a gente tenta linkar. Eu já tive vários momentos de ter um diálogo com pessoas isoladas ou com um público grande de comunidade, ter à frente do município, ter sistemas municipais que permitem resolver o problema e aí escutar. Ah, mas eu não acredito no prefeito, não acredito no vereador. Não precisa. Existe o sistema. Não depende necessariamente da pessoa A, B ou C. Existe um fluxo que pode ser percorrido para coisas simples, às vezes para coisas complexas. Então, quando a gente estuda, né, ali o site da prefeitura, ver o que tem, qual que é o seu problema, buscar fontes, acreditar. Acho que a gente precisa acreditar. Quando a gente já vai no descrédito, a gente já tem um não. Quando a gente tenta, a gente também tem um não, mas tem a possibilidade do sim. A gente correr atrás disso. A gente não precisa ficar na inércia, numa situação vulnerável, sem evoluir e buscar parcerias. Às vezes, o dono da padaria do bairro, o dono da lotérica, ele já tem alguns caminhos. Então, de sensibilizar, a gente não precisa lutar só. Nós, como comunidade, como membro do condomínio, a gente não precisa lutar por nada só. Nós somos parte de um todo, a gente é uma comunidade e a gente precisa praticar isso no nosso dia a dia. Esse senso de comunidade, ouvir, porque alguém já passou, soube de um amigo, soube de uma situação, de um colega, de uma outra empresa, e que a gente pode aproveitar o caminho. Então, quando a gente escuta de verdade as pessoas, entender qual que é o problema de cada um de fato, qual que é a aflição, a gente chegar com propostas. A gente tendencia muito chegar com um conselho, né? As pessoas não estão pedindo conselho, elas querem ajuda. Então, ouvir que de fato, qual que é o anseio do público, daquela localidade, daquela pessoa, daquele indivíduo, para a gente poder ver qual que é a melhor conduta em comunidade e aproveitando das questões institucionais. Cara, Stephanie, cara, eu já acho um luxo uma empresa ter relacionamento institucional, né? Isso já reflete um grau de amadurecimento muito grande, né? Da governança, né? Considerando que uma empresa, tendo ou não uma estrutura de relacionamento institucional, qual que é a maneira mais fácil dela não só demonstrar, mas praticar os pilares de sustentabilidade, educação e comunicação social numa empresa? Qual seria o primeiro passo, né? Ou o passo mais fácil para ela começar a ter uma externalidade dos seus valores, uma externalidade dos seus anseios pedagógicos, educacionais e de comunicar o que ela pretende, deseja e realiza dentro de uma temática de ODS, ESG e educação? Eu vou falar, depois você complementa. Bom, primeiramente, uma empresa que tem relações institucionais, aí a gente tem dois pontos a serem vistos, né? Às vezes a empresa tem uma questão de relação institucional se ela é listada na bolsa, então tem uma questão do legal, né? Ou de uma licença operacional do qual ela precisa, que aí isso faça. Agora, quando ela não tem essa necessidade, ela pode começar a fazer um bom relatório de sustentabilidade. Quando ela tem um relatório de sustentabilidade, ela publica esse relatório de sustentabilidade, ela começa a se compromissar. Com quem? Com seus stakeholders. Quem são essas partes interessadas, né? Essas partes interessadas podem ser o meu entorno. E aí eu vou lembrar dos povos originários. Os povos originários, eles sentavam em roda e faziam uma coisa que ela falou lindamente, a escuta. Né? Então eu acho que a primeira coisa que uma empresa que quer realmente ter uma relação institucional, não só com o seu shareholder, né, com o seu acionista, e sim com a sua comunidade aí, interna ou externa, as pessoas precisam ser escutadas. Olha a primeira dica, hein, pessoal? Elas precisam de uma escuta ativa. Legal. Né? E aí uma escuta ativa se dá em círculo, não numa mesa, onde eu estou aqui, você está aqui, onde nós somos opostos, não, onde nós somos partes. Por isso, a teoria da agência dos stakeholders.
todos são partes, não é a teoria do capitalismo, onde há uma maximização de riquezas e aí você tem depois uma distribuição. Eu acho que começa desse olhar. Aí a gente volta para a educação, né? Volta para a questão da cultura, né? Volta para uma questão de estratégia. Então, essa escuta, ela é fundamental, né? Escutar os seus... Stephanie, você quer complementar? Não, sim, acho que é exatamente nesse ponto, assim, de você, né, falam que para implementar seria mais ou menos uma relação top-down, mas sem uma cultura que realmente funcione, não vai para frente. Então, escutar, né, as pessoas, todos os stakeholders, e aquilo de... São muitos pontos a serem abrangidos na parte do ESG, mas quando você olha para dentro e você já verifica o que você tem, então é aquela coisa de potencializar os seus impactos positivos. Muitas vezes as empresas já têm algumas coisas dentro, logística reversa, ou tem algum projeto já social correndo. Então, assim, o que eu posso melhorar para isso, valorizar isso e ampliar isso, e os meus impactos negativos, o que eu posso fazer para isso, né? Diminuir isso e aos poucos ir aumentando, implementando a cultura, ter essa escuta, né? Assim, ver o que as pessoas também precisam, o que elas acreditam dentro da empresa, ouvir sugestões e também ter, né, toda uma estruturação disso, né? A partir disso, ter uma estruturação, fazer um relatório, porque você se expõe, e a partir do momento que você se expõe, sua reputação está em jogo. Então, você também tem que, né, dar credibilidade àquilo que você está expondo. Cara, eu faço uma pergunta, porque eu estou aqui não como moderador, estou como aprendiz, porque a gente, eu passo continuamente por esse desafio de saber dar o primeiro passo. Às vezes o primeiro passo, às vezes ele é até congelante, porque quando você não consegue dar o primeiro passo, talvez você não dê. E vocês falaram de escutativa, a primeira vez que eu ouvi falar de escutativa foi no Instituto TIE, Comunicação Não Violenta. E quando, eu sou um homem alto, grande, voz grossa, e todo mundo fala assim, eu preciso aprender alguns canais de comunicação não violenta, que pode parecer que eu estou falando, mas eu estou calmo, né? Só o jeito do Gabrielzão, tal. E foi ali que eu escutei a primeira vez comunicação escutativa. E como escutar os anseios, escutar genuinamente os outros. Às vezes eles vão pedir, porque eles estão em estados de vulnerabilidade, às vezes eles vão querer mais do que você pode entregar, né? E é normal as pessoas quererem mais do que a gente consegue, né? Então você precisa escutar genuinamente, absorver o que essa pessoa tá e traduzi-la em ações que você possa realizar. Ou quais são as primeiras ações que você pode realizar. Educar é um processo transformador. Então, eu tenho, como grupo Sagencom e o Westbank que trabalha com tecnologia, dar acesso é fácil. Eu sempre falo para todo mundo no time, o grande desafio é educar, né? E daí, nesse processo de educação, a gente tem que se encontrar, né? Onde estão as nossas principais habilidades, onde estão as nossas principais conquistas ou fortalezas para trabalhar. Mas muito se diz de ESG, muito se diz de ODS, muito se quer fazer, né? Então as empresas estão numa busca incessante, mas as pessoas não conseguem ver o reflexo disso. Aparece só no site, aparece só no relatório, mas 110 milhões de pessoas continuam sem saneamento, mulheres continuam sem deixar as crianças em creches, os ônibus, o metrô parou para a cidade, e as empresas muitas vezes não têm flexibilidade de home office, e daí não entende, e daí tem o filho que não vai para a escola, daí a mulher tem que ficar com o filho, porque o homem não vai ficar, então tem uma questão de gênero envolvida. Como está o ESG, a educação, e essas pessoas no dia a dia não estão conseguindo enxergar isso, mas as empresas estão listadas, estão top do Brasil. O que está acontecendo que o povão não consegue ver a externalidade do ESG? Bom, o ESG vem do triple bottom line, né?
que é economia, pessoas e planetas, né? Que deveria ser planeta, pessoas e economia. Ainda o econômico é um papel muito fundamental, né? Eu ainda acredito que não há uma maturidade. Eu acho que as empresas não estão maduras efetivamente para aplicar, né? Segundo, a gente ainda tem uma questão, as empresas não sabem por onde começar, como você mesmo colocou, né? Não é eu peguei uma conselheira negra e estou fazendo ESG, né? Não é eu contratei uma pessoa LGBTQI+, que eu cumpri a minha diversidade, né? Eu promovi uma outra pessoa preta e tá tudo bem. Não, ESG não é isso. Perfeito. Isso está longe. Então, primeiro, né, acho que as pessoas precisam aprender a manejar riscos. A primeira coisa que você vai falar de ESG, você vai falar de política de risco, porque você tem que entender que o ESG vai afetar o teu negócio. Isso é um fato, né? Depois, efetivamente, essa questão da cultura e maturidade. Aí a gente tem que distinguir que educação não é conhecimento e conhecimento não é sabedoria. São coisas completamente distintas, né? Então, uma empresa que não é educada, que não tem conhecimento, não tem sabedoria, ela não vai fazer nada, ela vai fazer o washing. Aí a gente tem o pink washing, o social washing, o green washing. Então, a gente também tem que levar para esse lugar, né? ESG, eu acho que ela é uma mudança, como eu disse, da teoria do capitalismo para a teoria da agência, aonde eu realmente distribuo com igualdade. Então, eu tenho que partir desse lugar que o meu igual é o meu entorno. Que eu tenho que fazer além daquilo que está, não só dentro, né? Como a Stephanie muito bem colocou. Tem muitas empresas que têm coisas riquíssimas que podem ser aprimoradas, melhoradas e potencializadas. Mas de nada adianta se eu olhar ao meu... A gente tem muito a discutir, a gente tem muito a aprender, né, Gabriel? Acho que a gente tem que pensar em uma questão social. Nós nunca passamos por uma guerra. Sim. Né? Nós nunca passamos por muitas coisas. A gente ainda... nós temos um problema grave de racismo no Brasil. Né? Aqui, querendo ou não, nós estamos em 5 pessoas brancas. Sim. Né? E não porque... Mas ainda essa é a realidade. Sim. Né? Isso é um fato. Então, a gente tem muitas questões a serem superadas. E eu acho que a gente faz isso como? Aqui. Fazendo isso que esse espaço está colocando, discutindo, falando, conscientizando, trazendo, ou como ela colocou, olhando ao entorno, trazendo em roda, né? Eu acho que aí você começa a viver o ESG, aí você começa a pegar os 17 ODS e abrir ela em subitens, porque não é só para a iniciativa pública, ela vem, as empresas podem ser signatárias da Agenda 2030. Eu, como pessoa física, sou uma pessoa signatária da Agenda 2030. E verem como que elas podem causar esse impacto, que é o que eu disse. Vai reciclar o seu lixo, vai buscar um fornecedor próximo da sua casa, para quê? Para que não tenha um desgaste de emissão de CO2, por exemplo. Um banco X leva todas as suas coisas do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste para São Paulo, para guardar num lugar aqui. Oi? Né? Então, assim, o ano que vem a Bolsa vai estar lançando para ti, que eu explique para as empresas que são listadas, ou seja, ou você praticou, ou você me explica por que o Banco Central vai trazer uma série de regulamentações, também forçando o mercado financeiro, né? A gente, aí volta a questão da educação, né? A gente tem que realmente conscientizar, é o top-down, é a liderança, é entender que não é só cumprir, é formar, né? Desenvolver. E educar custa caro? Acho que sim, mas também retomando um pouquinho, desculpa, o que a Carol falou. Desculpa, eu acho, não, claro. imagina, desculpa. Acho que na parte também social, assim, de educação, eu acho que também tem essa sensação de terceirização, né? Assim, que isso é da empresa, é do governo, e que muitas vezes a população, eu acho que talvez falta um elo de conexão entre ação, consequências e causa. Então, assim, você ter a educação através de uma sensibilização para entender que, o lixo que você joga na rua vai parar em lixão, vai parar nos mares, que isso vai causar o quê? Ajudar um efeito estufa, vai ter mudanças climáticas, isso pode chover, tem aí os deslizamentos, pode afetar a sua casa, pode afetar a sua vida. Então, o que é isso? Que é um planeta, é um conjunto e que é um ciclo, né? Então, assim, tem que ter a quebra dos ligamentos ruins e fazer com que esse ciclo gire de uma outra forma. Então, acho que o ESG vem nesse sentido de tentar fazer
na parte um pouco corporativa mais, mas com que tenha essa conscientização para que as coisas comecem a fluir de um jeito que seja sustentável, né? Para o planeta ser sustentável como um todo. Cara, é muito impactante você falou, porque quantas vezes que você vai, em muitas situações da sua vida, que você escuta, isso aqui não é pra mim não, isso aqui não é do meu mundo. Várias crenças limitantes. E daí quando você começa a analisar o porquê que essa pessoa, ou esse indivíduo falou, isso aqui não é pra mim não, bobo, etc e tal, você começa a entender como a gente segrega a informação, como a gente segrega a possibilidade, como a gente segrega até a chance dele ter um futuro melhor. Pô, a sustentabilidade não é pra mim, aqui eu jogo lixo no chão, porque ele está imerso num ambiente vulnerável, esquecido, marginalizado, periférico, abandonado, mas muitas vezes tem que ser um bom semeador, né? Ali também há grandes possibilidades, há grandes pessoas educadas lutando, né? Apoiando. É muito emblemático isso que você falou, porque quando a gente trabalha com comunidades, sobretudo comunidades mais vulneráveis, a gente vê esse discurso. Isso aqui não é para mim, é no nosso bairro, olha como tá, não tem solução, etc e tal. E quando eu te interrompi, perdão, perguntando se educação sai caro, e realmente, como todo mundo concorda que essa parte é cara, e normalmente, sobretudo como o marco do saneamento e todas as outras políticas, da onde é o primeiro corte que o Brasil faz para fazer qualquer coisa nesse país, de qual pasta? Educação. Cara, a gente não vai conseguir caminhar com esses pífios investimentos que a gente faz em educação. A gente vai toda vez ter investimentos humanos, investimento de projetos, boas ideias, pessoas engajadas, comunidades envolvidas no trabalho social, mas a gente sempre vai se limitar no valor do recurso. Muitas vezes as empresas têm 10 vezes para comercial, 9 vezes para marketing, 0,2 vezes para educação. E não só as empresas, mas de maneira geral, todas as estruturas econômicas do Brasil se organizam dessa maneira. Se educar sai caro, se nós temos crenças limitantes, se escutar os outros é uma ferramenta barata e funcional, e mais do que nunca pensar globalmente, mas agir localmente na minha bolha, nos meus exemplos. Eu acho que a gente já tem um primeiro passo não congelante para as pessoas começarem a fazer, que não custa caro, que é muitas vezes escutar a sua mão de obra, escutar a família na empresa, trazer a comunidade para participar do dia a dia, do seu entorno, né? Então, quando eu penso em ESG, e a gente passa por isso, tá, gente? Quando eu falo que eu estou aqui como aprendiz, é porque a gente toda hora tenta ser melhor nas iniciativas empresariais que nós temos, e muitas vezes falta conhecimento, às vezes falta o primeiro passo, daí a gente toma o primeiro passo mais caro, mais barato, gasta errado, tal. Então eu fico pensando que essas cartilhas que agora estão surgindo de e-book para relação com comunidade, que tem várias pessoas soltando, já houve alguma análise, estão tendo qualidade para as pessoas utilizarem essas ferramentas que estão disponíveis gratuitamente na internet? Que você já viu, se alguma? Olha, eu particularmente não tive acesso. Eu já vi algumas, que é muito lúdico. Quando a gente vai na realidade, não sei se vocês já tiveram oportunidade de entrar numa comunidade periférica tomada pela criminalidade, com facções distintas, mas tem alguém ali dentro que permeia com tranquilidade e que te leva
leva com segurança para conhecer aquele ambiente. E mostrar, há possibilidades, não é só isso. Então, eu já vi algumas cartilhas de diálogo social e eu acho muito lúdico. Tá bom. Quando a gente vai, de fato, e a gente tem que ir sem vício. Então, como eu converso com o Gabriel, não é como eu converso com a Carol. Totalmente diferente do que eu converso com a Stephanie. E a gente precisa ir sem os nossos próprios vícios, da nossa criação, do bairro que eu moro, da cidade que eu moro. Entender como que aquela comunidade, como que aquela família, como que aquele indivíduo funciona. Então, eu acho que assim, dá um horizonte, dá um norte, mas na prática a gente ainda tem uma distância. A Carol falou uma coisa interessante do nosso ambiente, né? Do Gabriel junto, não tem um saneamento, não falta comida, falta muita coisa. Algumas empresas hoje fazem, através ali de jovem aprendiz, menor aprendiz, estágios, a possibilidade da pessoa ter experiência. Quem nunca escutou? A empresa exige muita coisa, mas ninguém me dá a oportunidade. De fato, às vezes é difícil, né? Tem que persistir e mostrar, as empresas mostrarem que existem outras possibilidades. Seja numa empresa grande, com uma unidade de 500, 2.000, 5.000 funcionários, quanto aquela tornearia que tem 4 empregados, aquela oficina que tem 2 mecânicos. Existe um ambiente, dá para aprender. Sim. Às vezes não vai ter a renda, um salário mínimo ali naquele primeiro momento, vai ter experiência, uma cesta básica, alguma situação. Então, às vezes o cenário está tão vulnerável que a criminalidade parece a única alternativa. Então, a gente praticar a educação, mostrar que existem outras coisas. Eu lembro quando eu me inscrevi na universidade, passei no vestibular, inscrevi na universidade, eu fui no CIE da minha cidade, né, de estudantes, eu comecei um estágio antes de começar a aula, para organizar arquivos, algo simples, que realmente não exigia uma formação acadêmica. E ali eu comecei meu primeiro estágio. Foi uma oportunidade que me abriu várias portas. Então, e essas empresas darem essa oportunidade também, a abrir espaço para as pessoas virem com atividades simples, né? Às vezes, Gabriel, como gestor, tão demandado, vai fazer alguma atividade, pode ser delegada, vai dar oportunidade de aprendizado. Isso no todo vai fazer a diferença. Isso lá na frente de cada pessoa vai fazer a diferença e um leva o outro. A empresa que eu trabalho, eu tinha um colega que estava lá dentro. E aí vi que a empresa existia na cidade, eu não conhecia. Então, a gente faz um mutirão, então, levar a informação, as vagas, as oportunidades. Quando eu falo de vaga, não é da empresa que eu trabalho, é do que eu estou sabendo. Tem uma empresa em Ribeirão Preto que eu conheci, uma panificadora, e eles estão, não vou dar um spoiler, eles estão já terminando o projeto com o Senac de formação e o foco é a comunidade ao redor. O foco são os jovens de quem está ao redor deles. E isso é fantástico. Então, a gente tem que aproveitar o que a gente tem, a ter o conhecimento e não multiplicar é perdido. Isa, você falou uma coisa de curiosidade agora. Entramos numa comunidade que tem movimento, né? A gente sabe, né, de que tem que lidar com o mundo da parte boa, que é a comunidade trabalhando, o comércio, mas tem um movimento de drogas, e, enfim. Mas mesmo nesses lugares, quando tem que pedir licença ou conversar com algum responsável, se dá para dizer assim, a ponte, até esse cara que a sociedade interpreta ele realmente está marginalizado, é um bandido, vamos chamar desse jeito, situacional.
até ele aceita o projeto, ele não nega que o projeto entre na comunidade, por mais que ele esteja imerso em coisas ruins, se chega alguém para falar assim, queremos trazer um projeto bom para a comunidade, até o cara fala assim, não, só não me incomodar, vai lá, leva isso daí para as escolas, para as crianças, não é? De maneira geral é assim, eu tenho essa percepção que sim, né? Pelas comunidades que nós trabalhamos, nós nunca tivemos um não do movimento, pelo contrário, faça o que tiver que ser feito para o bem da comunidade. É uma construção. É uma construção. Ótimo, uma legal. Construção. Tem... ele vai muito do perfil. A forma como eu conduzo. Mineira, vou comendo pelos beirados. Então, até chegar no ponto certo que a gente entra para ir no coração. Legal. Então, a gente vai circulando até achar a ponte. Às vezes é uma pessoa imersa assim, na marginalidade, às vezes não. Mas aquela comunidade que eu cresci é aquela comunidade que eu quero transformar. E que possibilita ter segunda chance para quem já foi preso, uma oportunidade para a pessoa nunca ir presa. Então tem essas frentes. Depende muito da comunidade. As parcerias que a gente já fez, né, Gabriel? Já tinha algum contato. Super. A gente já tinha algo, já tinha alguma janelinha ali aberta, já tinha uma fresta de luz. Mas é possível construir. Mas depende muito... Não, na verdade, em todas as comunidades que nós trabalhamos juntos, Isa, tinha um caminho pavimentado construído por vocês. Era super legal. Então, tipo assim, por isso que eu super admiro, eu acho super valoroso a empresa ter esse relacionamento, porque, cara, isso faz com que abre portas para projetos entrarem, para estágios, para voluntariado, para iniciativas, startups. Pô, é fantástico, fantástico. Transparência. Não fazer promessa que não vai cumprir, gente. Não. A porta fecha de uma forma que nunca mais se abre. Colocando outras pessoas em risco, inclusive, porque gerou uma expectativa naquela unidade. Uma vez eu fui abordada porque queriam um curso técnico na cidade para formar as pessoas, para motivarem. Eu tive que ter a realidade. Hoje a gente não absorve porque aqui não se exige tanta mão de obra qualificada para essa localidade. Então, às vezes, gerar um movimento. Estamos criando oportunidade aqui e aí a oportunidade não vem. Então, transparência, atrelada com a governança. Não tem como a gente praticar a governança assim, de forma sustentável, a longo prazo, se não for transparente. O princípio, né, da governança é a transparência, né? São as boas práticas, e as boas práticas advêm da transparência. Social vai embora em algum momento. Sustentável também, vai tudo embora, né? Não tem como. Gente, a gente vai chegando ao fim. Temos aqui os últimos 5 minutinhos. O bate-papo era sobre educação. A gente conversou livremente, mas eu saio mais enriquecido de informações. Eu espero que todo mundo que possa curtir esse podcast também tenha absorvido. Gostaria de pedir para as meninas deixarem as últimas palavras, contatos, para quiser bater o papo com vocês, rede social, enfim. E eu gostaria de agradecer a Carol, a Isa, a Stephanie pelo bate-papo, foi muito legal. E nós estamos aqui na feira Waste Expo, tem mais hoje e amanhã, é uma feira bem importante para o nosso setor. E esse espaço do podcast, ele é livre para as pessoas trazerem informação, trazerem profissionais, trazerem temáticas importantes que possam ser gravadas e compartilhadas para toda a sociedade que houver interesse. Muito obrigado, meninas. Então, como eu comecei pela minha direita, agora eu vou pela minha esquerda. Carol. Bom, eu vou deixar a frase de uma queridíssima amiga minha, da Renata Quintela, do Instituto Nossa Jornada, que ela fala assim: o que eu posso fazer por você hoje? Então, que a gente possa fazer com o nosso próximo hoje. Eu deixo
convite aqui. Meu LinkedIn é Carolina Freitas, da Sou Gestão Empresarial, fico à disposição e eu agradeço imensamente por essa oportunidade, Gabriel. Agradeço ao Westbank, agradeço ao Sagicom e é um prazer estar com vocês aqui do meu lado. Muito obrigada. Você é uma querida, cara. Obrigado a você. Não existe jogar fora. Não existe jogar fora. O planeta é um só. Em algum lugar a gente vai jogar. No ambiente de alguém, no nosso meio ambiente. Então não tem como transformarmos o nosso meio ambiente total pensando no indivíduo. Meu nome é Isadora Rabelo, meu LinkedIn é Isadora Rabelo, de Relacionamento Institucional e Oportunidade. Muito obrigada, Gabriel. Valeu, Foi Isa. muito prazeroso nosso bate-papo. Bacana, não existe jogar fora e 2030 está muito longe. Eu acho que é justamente ter resiliência, né, e persistência, porque é um processo transformador, então você tem que ter paciência para isso acontecer, mas persistir nesse caminho. Vamos fazer acontecer, né? 2030 já está chegando, na verdade, né? Temos que caminhar para isso. Eu sou a Stephanie Brambila, o meu LinkedIn também é Stephanie Brambila Mello, da Sou Gestão, e obrigada, Gabriel, pelo convite. Valeu, eu que agradeço. Acho que todos nós devemos agradecer essa oportunidade dessas meninas brilhantes conosco. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.